E aí, felicidade a todos. Estamos aqui no mais um ano, né? 2022. E a gente vai falar aqui, ó, esquecimento do passado. Muita saudade, galera. Estamos aqui, vamos falar sobre isso, que é um tema tão importante para o espiritismo que dá base a várias outras coisas. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou fazer uma prece e a gente vai começar. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos. Obrigado a todos que ajudam, amparam, protegem, auxiliam cada um de nós. Obrigado a todos que auxiliam, Senhor, a todos esses jovens, a evangelização da Casa do Caminho. Obrigado a Luiz Sérgio, esses companheiros queridos, a Dr. Herman e tantos outros, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Vamos lá. Esquecimentos passados, né? Todo mundo pergunta isso. Pois, se eu tive muitas vidas passadas, por que eu esqueci? Por que eu não lembro? Né? Por que eu não lembro? E isso é um ponto, uma pedra de toque importante. Por que esquecemos o passado? E a gente tem que pensar assim, Deus é bom e justo. E se nós esquecemos o passado, isso tem que ter um motivo. Essa é a base para a gente pensar sobre isso. Bom, então, o passado é esquecido? É, né? Você não lembra, eu não lembro, eu só lembro dessa vida. Não sei se você lembra de mais coisa. A gente vai ver daqui a pouco que tem gente que lembra. Mas, a princípio, a gente só lembra dessa vida. Então, por que a gente esqueceu as passadas? Vamos lá. A gente vai pensando, né, devagarzinho, o que a gente vai esquecendo? Será que nós levamos uma boa vida nas últimas vidas? Esse é um questionamento. Será que a gente criou atritos entre a gente e os outros? Será que a gente sofreu atritos? Como é que a gente estabeleceria um lar com alguém que a gente sabe que nos matou numa vida passada? Como é que a gente conseguiria estabelecer laços de confiança com um tio, uma tia que a gente sabe que prejudicou toda a família? Né? Porque muitas vezes reencarnamos nos próprios núcleos, né? Nas próprias vizinhanças que vamos formando durante as múltiplas reencarnações. E tivemos muitas vidas. Não fomos sempre bonzinhos. E nem, né, nunca sofremos nada. Então imagina que eu ia ter na sua casa alguém que você tem um desafeto muito grande. Um irmão, por exemplo, que você não confia, que você não... Imagina se você lembra que no passado vocês brigaram. Isso ia voltar. Galera, por muito menos nessa vida, né? Situações de família, ninguém se perdoa. O pessoal deixa de falar com outras vezes por 10, 15 anos. Mais tempo, uma vida inteira. Por causa de uma briga no Natal. Ah, porque ele falou isso comigo, ele não me respeita. Imagina! Uma briga, fala só. Imagina se tivesse questões físicas envolvidas, uma série de coisas. Então, assim, nós somos ainda muito infantis espiritualmente para lembrarmos do passado. Um, porque nós não conseguiríamos lidar com as relações. E outra, porque a gente não conseguiria suportar o peso da culpa pelo que fizemos. Isso não ajudaria a gente a progredir. Então, o esquecimento do passado é uma bênção gigantesca que Deus nos dá. Ele faz com que a gente esqueça, apague, né, temporariamente, a gente vai ver à frente, e a gente só lembre disso, né, em outros momentos. Vamos ver. Outra coisa, todo conhecimento adquirido permanece no espírito. Todo conhecimento. Tudo que a gente já aprendeu em todas as vidas. Você aprendeu a tocar harpa, tá aí dentro. Tá lá no fundo, mas tá. Né? Tanto é que esse conhecimento inato a gente vê surgir às vezes. Às vezes tem alguém que nunca tocou no piano e pega, aprende rápido. O que é isso? Não é o primeiro contato que ele teve com o piano, né, nas múltiplas encarnações, ou com a área da música, né? Alguém que dança muito bem, alguém que sabe muito matemática, né? Ele já tem esse conhecimento adquirido, ele só está aflorando nessa vida. Existem conhecimentos que a gente teve em vidas passadas que não vão aflorar nessa vida. Por quê? Para que a gente tenha ele adormecido. Às vezes, por exemplo, uma questão de dança. A pessoa usou a dança de uma forma que não foi boa naquela encarnação para ela. Ela tem isso adormecido, né? Tá ali, mas os espíritos adormecem para que ela possa ter outras experiências para formular e para melhorar. Nota que está tudo sempre direcionando para o crescimento espiritual, para a gente se melhorar.
Algumas pessoas já perceberam isso. Dr. Ian Stevenson, que já faleceu, ele pesquisou a vida inteira a lembrança de crianças. Então, tinha criança que de 2 aos 4 anos lembravam vividamente da vida passada. Às vezes olhavam para o lar que elas estavam e falavam assim, não, essa aqui não é minha casa é outra. A minha mãe é outra. E às vezes essa família outra existia. E o cara queria ir para outra família. E já aconteceu muita confusão assim em família, porque esse espírito reencarnou com essa dolorosa lembrança de não pertencer àquele grupo. Imagina, é um resgate, é uma condição espiritual de reencarnação, né, que prova a reencarnação, às vezes o espírito pediu para vir com essa missão, né, ou então um resgate mesmo dessa lembrança, mas ele pensou esses casos. E curiosamente ele percebia que entre 6 e 7 anos as crianças gradativamente esqueciam isso. E a gente sabe que no espiritismo, de 6 a 7 anos é que o espírito realmente reencarna de vez, né, que ele toma posse do corpo. Então, a condição que ele está vendo agora é uma condição de esquecimento. Então, isso tudo é muito complexo, né? Mas teve gente que já viu. E eles lembravam, nitidamente, falavam sobre as casas, o endereço. E o cara ia lá, viu casa, viu o endereço, tudo igual. E é uma criança. Como é que ela tem esse conhecimento? Né? Às vezes, conhecimento de vidas passadas. O cara escreve uma guerra que ele teve no Vietnã e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Os helicópteros, tais. Como é que uma criança tem esse conhecimento? Ainda mais na época, sem internet, né? Então, assim, é muito legal essa pesquisa dele e prova que a reencarnação existe. Realmente prova. Né? Somente quando encarnado e acordado é que nós não lembramos. Muitas vezes, quando a gente desprende do corpo, a gente lembra. Ou a gente pode ser rememorado por espíritos evoluídos. Né? Então, ele vem e fala assim, ó, lembra que no passado, você cometeu isso, isso e isso, agora você veio para aprender. É uma conversa de engrandecimento. Né? Então, isso é muito, muito importante, né? Podemos ter revelado o nosso passado? A gente pode. Pode ter revelado. Pode ser por espíritos bondosos que vêm até nós para revelar, ó, tá vendo isso que está acontecendo? Na vida passada você fez isso. E isso dá uma revigorada, assim, às vezes uma tristeza pelo ter cometido alguma coisa, mas pelo menos você fala assim, poxa, essa é a minha linha de ação. Então isso é importante para mim. Então tudo isso é importante. Tudo isso que a gente podemos ter revelado no passado, podemos ter. Né? Só que isso tem momento. Até espíritos encarnados, André Luiz fala nas obras dele, que tem espíritos que demoram às vezes 1 ano lendo, 2 anos, espíritos encarnados lendo as memórias, e depois eles são reativados por espíritos mais elevados, né, no departamento para rememorar isso, e às vezes é dado a eles se lembrarem só tipo, 300 anos para trás. Acima disso não, porque você não ia suportar tanta lembrança. Então vê como é que a coisa é gradativa. Lembrança do passado, assim, vigorosa, né? Quem tem com facilidade são espíritos muito mais elevados. Porque eles suportam o que fizeram, querem melhorar e têm condições para lembrar. Então isso tudo tem que ser feito com muito cuidado. Por isso que a questão de terapias de vidas passadas, que é uma hipnose utilizada pela psicologia para rememorar vidas passadas. Então, por exemplo, tem alguém que tem pavor de água, não consegue chegar perto de água. E a gente está falando de coisas graves, assim, tipo, a pessoa tem dificuldade de tomar banho, porque a água para ela rememora coisas ruins. Né? E aí ele vai no passado da pessoa e vê, cara, já desencarnou gravemente, né? Afogado, numa situação muito grave, emocional e tal, etc. E aí quando a pessoa retorna com aquela lembrança, ela entende porque ela tem medo, e aí pela compreensão do medo, ela deixa de ter medo da água, porque agora ela sabe porque ela tem medo. Né? Então ela continua não sendo agradável à água, mas tem motivo. Isso ajuda a tirar, né, alguma questão. Só que tem que ser feito por profissionais muito, muito bem treinados, muito responsáveis. Porque se for banalizado, a pessoa pode rememorar, lembra que a gente falou, de coisas muito difíceis. E aí como é que fica tudo isso? Quem fica é o espírito. Então a gente tem que pensar. Se a gente esquecer o passado, a gente tem condições de rememorar? Tem, tudo bem. Então vamos lá, mas tem que ser muito responsável. O esquecimento dos erros praticados não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Isso é muito importante, galera. Porque esqueci e não lembro. Não lembro, então não tem como eu melhorar. Claro que tem.
Você sabe quais são as suas más inclinações, ou deveria saber. Você sabe quais são as suas dificuldades, ou deveria saber. Você sabe quais são as suas questões familiares, ou deveria saber, para ajudar a melhorar gradativamente tudo isso. Então, é uma aula de conteúdo mesmo essa aqui, para a gente entender que esses obstáculos não constituem. A gente pode evoluir sem saber. Aliás, a gente pode começar a amar aquele que nós odiávamos. A gente pode começar a fazer elos interessantes com pessoas que nós não tínhamos no passado, por conta do passado vivido. Então, assim, fora ter todas essas bênçãos, a gente ainda tem a dificuldade que a gente tem. Então, né, a gente tem como coordenar isso e ir melhorando gradativamente. É muito importante que nessa nova vida a gente tenha um novo cenário, novas pessoas, novas condições. Quer dizer, às vezes pessoas que a gente já está rememorando no passado, mas condições novas, um novo emprego, dificuldades relevantes, obstáculos diferentes. Então isso ajuda muito, galera. Esse novo cenário é tudo pra gente, porque a gente vai conseguir evoluir nessa condição, né? E a gente tem que lembrar que tudo isso está gravado no nosso perispírito. Todas as nossas memórias do passado estão gravadas dentro de nós. Então a gente vai lembrar sim, quando for necessário. Essa gravação, como diria Jesus, é indelével. Jesus falou para, né, o João Batista que ele era Elias. Deixou isso bem claro para os apóstolos. Jesus falou de reencarnação. Falou de reencarnação de alguém que tinha encarnado com eles, né? Então, assim, a reencarnação, ela existe. Mas esse esquecimento passado é importante para a evolução no momento espiritual que nós nos encontramos. Ah, Claudinho, em mundos mais puros, o esquecimento não é tão grande? Provavelmente não. Os espíritos têm mais condição moral de suportar essas lembranças, né? Essa condição moral, né, ela vai dar todo sentido para que existam lembranças. Então, assim, no futuro, milênios, a gente vai lembrar mais do passado? Vai, mas no futuro. Sigamos todos com Jesus, agradeçamos o bem do esquecimento do passado. Muita paz a todos. Vou fechar com uma prece e a gente segue até a semana que vem para outra aula. Abraço a todos, muitas saudades, vamos juntos. Obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos, obrigado a todos aqueles que nos rodeiam, nos amparam, nos auxiliam. Obrigado aos nossos mentores, a Luiz Sérgio, a Dr. Herman, a espiritualidade da Casa do Caminho, ao Grupo Jovem. Obrigado pela bênção do trabalho, ampare e protege a cada um desses jovens. Que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, tchau!